Moisés lá no monte, né, que nós lemos, ele foi um sermão que atraiu discípulos. Assim como hoje, naquele tempo muitas pessoas entenderam o Sermão do Monte do ponto de vista só ético. Na verdade, o Sermão do Monte, como a gente viu nas Bem-aventuranças, tem uma natureza teológica, evangélica e não meramente ética. Por outro lado, o restante do Sermão do Monte de Jesus foi elaborado para mostrar que todos são pecadores. Jesus disse, por exemplo, ouvistes que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, quem se encolerizar contra o seu próximo, quem o odiar no seu coração, já o matou. Jesus disse, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que quem cobiçar uma mulher no coração que não é a sua, já adulterou. Então Jesus disse, a compreensão da lei que vocês têm é muito amena, ela é muito mais rigorosa. Jesus queria ali mostrar que todos nós somos pecadores, mas os que estavam naquele dia não entenderam. Eles acharam, então nós vamos ficar mais espiritual ainda, vamos agora só enrijecer nossas resoluções de mudança para a gente atender a esse padrão. Mas Jesus queria mostrar que ninguém atendia esse padrão e que todos precisavam dele de salvação. Então, de certa maneira ali, muita gente se atraiu porque muita gente achava que era um sermão ético. Mas Jesus fez um outro sermão, que é esse do pão da vida, depois que ele fez a segunda multiplicação dos pães, em que ele vai dizer, eu sou o pão que desceu do céu, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Né? Ele vai dizer que quem crê nele não tem fome, quem vem a ele não tem sede. Esse sermão é um sermão que muita gente vai embora, muita gente o abandona nesse sermão constante em João capítulo 6. Por que que muita gente o abandona? Porque muita gente ali que queria uma coisa puramente ética, um esquema de salvação onde cada um iria seguir determinadas coisas e por si mesmo salvar-se, está ouvindo agora ele dizer que é preciso que venha a ele, que não há salvação fora dele. Ele está dizendo, o pão que eu dou pelo mundo é a minha carne. Ele está falando de seu sacrifício. Ele diz, quem não comer a minha carne e beber o meu sangue, não tem a vida eterna. Comer a carne e beber o sangue de Jesus é o quê? É crer nele no contexto. Em João 6, onde Jesus fala disso, ele fala duas vezes de forma diferente para que você saiba. Primeiro ele diz, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. No mesmo sermão ele diz, quem vê o Filho de Deus e crê nele, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Conclusão, comer a sua carne e beber o seu sangue é crer nele. Porque as mesmas consequências são atribuíveis a uma coisa e a outra dentro do mesmo sermão. Jesus no mesmo sermão também diz, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Portanto, na verdade, comer sua carne e beber seu sangue ali é se apropriar dos benefícios do seu sacrifício, é tomar os benefícios do seu sacrifício pela fé. Alguém diz, pastor, ali tem alguma coisa a ver com a ceia do Senhor que ele instituiu? Nenhuma, porque Jesus ainda nem tinha instituído a ceia quando ele fez esse sermão. Portanto, não tem a ver com a ceia que ele não havia instituído ainda. Pelo contrário, a ceia é a representação física disso que ele estava dizendo que deveria acontecer de modo espiritual. Quando eu como pão, bebo cálice, é um símbolo de apropriação do seu sacrifício. Eu estou só representando, simbolicamente, num ato físico, o que eu devo fazer antes disso, de modo espiritual, que é crendo nele. Tanto que Jesus, lá no final desse sermão, ele vai ouvir os discípulos chegando para ele, dizendo, Senhor, dura esse discurso aí que tu está fazendo. Quem é que pode aguentar? Muitos estão indo embora. Aí Jesus diz, a minha palavra é espírito e vida. Jesus disse, a carne para nada aproveita. Ou seja, o que eu estou falando não é físico. A resposta de Jesus é com essas palavras que eu estou dizendo aqui. Jesus disse, a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho dito são espírito e são vida. Ou seja, aquelas palavras deveriam ser compreendidas de modo espiritual, não de modo físico, como se fosse uma antropofagia. Aí Jesus ainda olha para os discípulos e diz, e vocês querem ir embora também? Aí Pedro disse, para que iremos nós? Somente tu tens as palavras da vida eterna. Né? E nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Mas alguém diz, mas pastor Jesus naquele sermão, ele disse assim, minha carne verdadeiramente é comida, meu sangue verdadeiramente é bebida. Como é que pode ser comer sua carne, beber o seu sangue ali, apenas crer nele? Se ele fala que verdadeiramente é comida, verdadeiramente é bebida, aí é que está. Na linguagem da Bíblia, o físico não é o verdadeiro é o espiritual. Né? A Bíblia diz que as coisas que se veem são temporais,
mas as que se não veem são eternas. Paulo diz aos Coríntios, atentem nas coisas que se não veem, porque estas são eternas, as que se veem são temporais. Jesus, ele inverteu. Na nossa visão, hoje o que é que nós diríamos? Jesus falou que a carne dele deveria ser comida, o seu sangue deveria ser vertido, deveria ser bebido, em sentido metafórico. Era isso que nós diríamos hoje. Pois Jesus inverteu. Jesus disse, não, o espiritual é o literal, e o físico é que é a metáfora. Por exemplo, ele disse, eu sou a videira verdadeira. O que é que ele está dizendo? Essa videira física aqui não é de verdade, não. Porque ela está aqui e seca amanhã. Eu é que sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Note, quando ele disse eu sou a videira verdadeira, ele não queria dizer que era uma planta de verdade, não. Ele queria dizer que a planta que nós chamamos de verdade é que não é de verdade. Ela é que é a metáfora. Ele é que é a videira verdadeira. Ele disse à mulher samaritana que foi beber água do poço, se tu beber água desse poço, tu torna a ter sede. Ou seja, essa água não é água de verdade. Tem sede, amanhã que água é essa que bebe, amanhã tem sede. Mas se beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Elas fará dentro de ti uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus, não é que ele falava em sentido metafórico, é que ele dizia que o que nós chamamos de verdadeiro, fisicamente, é que é o metafórico, e que o espiritual é que é o verdadeiro. Então quando ele disse, a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida, porque ele tinha multiplicado os pães antes e o povo tinha comido. Ele estava dizendo, esse pão que vocês comeram com a boca, não é verdadeiramente comida. Amanhã vocês vão estar atrás de mim, já era a segunda multiplicação dos pães. Amanhã vocês vão estar atrás de mim de novo. Agora eu estou falando de comer a minha carne de um modo espiritual, porque a alimentação espiritual é que é a verdadeira alimentação. Amém. Era nesse sentido que ele dizia, a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Portanto, comer sua carne, beber o seu sangue naquele sermão onde a ceia não havia sido instituída ainda, e que aquelas pessoas deveriam entender para que ele não estivesse falando esotericamente, era crer nele. E o sermão deixa isso claro, porque ele diz, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu restarei no último dia. E depois diz, quem vê o Filho, aliás, antes disso ele diz, quem vê o Filho e crê nele, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Então, ver o Filho e crer nele equivale a comer a sua carne e beber o seu sangue. E como ele diz no mesmo sermão, quem vem a mim nunca terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Como ele diz lá no final, a carne para nada aproveita. As minhas palavras são espírito e são vida. Então nós temos que nos apropriar espiritualmente do que ele fez. E o modo disso acontecer é crendo nele como nosso Salvador. Amém? Amém. Bom, peraí. Sentaram.